Olá pessoal, tudo bem? A gente agora vai começar a estudar a questão da capacidade térmica, calor específico das substâncias e as trocas de calor, beleza? Fique bem atento porque é super fácil, certo? Vamos começar a aula. Então olha só, primeiro que a gente tem aqui é que a gente não pode esquecer que calor é energia térmica em trânsito, ok? Isso aí você não pode deixar de esquecer. Se tratou de calor, se tratou de energia térmica em transição. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Observe o seguinte. Eu tenho que o corpo A tem uma temperatura. A temperatura eu não estou representando por T, viu? Estou representando por essa letrinhazinha θ, certo? Está dizendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de quem? De B. Então, como tem uma diferença de temperatura, o que acontece? O calor vai fluir de forma espontânea do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. De forma espontânea. O calor vai passar do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Tranquilo? Vamos continuar. O que é que diz agora? O corpo A passou calor para o corpo B e o que aconteceu com a temperatura de B? A temperatura de B foi aumentando, enquanto a de A ia diminuindo, porque A cedia calor e B quem recebia calor. E a temperatura de um aumentava e do outro que diminuía, até que eles atingiram a mesma temperatura, o que nós chamamos de equilíbrio térmico. É quando as temperaturas têm a mesma medida. Não esqueça que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quando isso acontece, o calor deixa de existir, porque não há transferência. Porque calor é energia térmica em transição. Tá bom? Continuando. Então a gente vai lá. Calor é energia térmica em trânsito entre os corpos a diferentes temperaturas. Professor Pedro, então o senhor quer dizer que se dois corpos tiverem a mesma temperatura não tem calor? Não. O calor não pode ser contido. Ele é energia em transição. Ok? Vamos lá. Não podemos esquecer, galera, de uma transformaçãozinha, tá ok? Isso aqui é para estar na cabeça. Uma caloria é equivalente a 4,18 joules. Alguns livros arredondam para 4,2. Isso porque eu posso transformar energia térmica em energia mecânica, tá ok? Então, uma caloria é igual a 4,18 joules. Vamos passar adiante. Pronto. A gente vai aprender agora o que danado é um calor sensível e o que o danado é um calor latente, tá bom? Então, aqui, por exemplo, dê uma olhadinha aqui. Eu tenho água dentro de um líquido a 20 graus Celsius. E aí eu começo a ceder calor para o cara, né? Através dessa chama. E como eu estou cedendo calor, a temperatura da água, que estava a 20, começa a aumentar. A agitação molecular aqui dentro começa a se tornar cada vez maior. Então, o que acontece com a temperatura? Aumentou. Observe que a água ela não muda de estado de agregação. Estava líquida, continua líquida. Ela mudou apenas de quê? De temperatura. Quando isso acontecer, o calor é chamado de sensível. Então, quando um corpo recebe ou cede calor sem que haja mudança em seu estado de agregação, o calor é chamado de sensível. Tá bom? Olha só o que acontece agora. A gente vê aqui dentro desse recipiente um bloco de gelo bem grandão. E o gelo está a 0 graus Celsius. E eu começo a ceder o quê? Calor. E olha que coisa interessante. Aqui ainda tem um pedacinho de gelo. E a água continua o quê? A 0 graus Celsius. Peraí. Não mudou de temperatura? Não mudou de temperatura. Enquanto a substância estiver mudando de estado de agregação, a energia que ele está recebendo está servindo totalmente para quebrar as ligações, as forças de coesão que existem entre as moléculas. E aí o que acontece? A temperatura continua constante e essa energia serve para romper. Por isso que a temperatura fica constante.
tá bom? Até que ele derreta completamente. Então, quando a substância estiver mudando de estado de agregação, a sua temperatura permanece constante e o que muda é o estado. E esse calor que ele recebe ou que cede é chamado de calor latente. Beleza? Se mudou de temperatura, sensível. Se mudou de estado, latente. Fechado? Beleza. Vamos passar para o próximo. A gente vai ver agora a questão da equação fundamental da calorimetria, mas é super fácil. O que ele me diz? A gente vai tentar montar ela, tá bom? Ele diz assim: as quantidades de calor Q recebidas ou cedidas, porque um corpo pode receber ou ceder, por corpos de mesmo material. Eu vou destacar aqui, ó, mesmo material e de mesma massa, são diretamente proporcionais às variações de temperatura. Espera aí, deixa eu ver se a gente entendeu isso aqui. Quer dizer que a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, ele vai depender da variação de temperatura? Vai. Se as massas forem iguais e se o material for o mesmo, aquele que vai aumentar mais de temperatura é quem recebeu mais calor. Fechado? Olha só, eu tenho aqui o corpo A, que recebeu, que estava uma temperatura inicial θ1, θi, e ao receber calor, aumentou em 20 graus Celsius. Beleza? Tranquilo. Olha agora o que eu vou fazer. Eu peguei um outro corpo B, com a temperatura inicial Ti, só que o cara aumentou em 60 graus sua temperatura. Eu posso muito bem afirmar que a quantidade de calor que B recebeu é maior que a quantidade de calor que A recebeu. Ou seja, a quantidade de calor está ligada diretamente à variação de temperatura. Beleza? A gente está falando no caso aqui de calor sensível. É aquele que não muda de estado e muda apenas de temperatura. Tá bom? Vamos... Ah, Bandeira, e quando muda de estado de agregação? A gente vai estudar mais lá na frente. Tá bom? Tudo no seu tempo. Então, o que acontece agora? Ó, vamos analisar. A gente já viu que depende da temperatura. Aí diz assim: as quantidades de calor recebida ou cedida por corpos de mesmo material e de massas diferentes, sujeita à mesma variação de temperatura, são diretamente proporcionais às massas. Vamos aqui comigo, ó. Se liguem aqui. Eu tenho, certo, a mesma substância, beleza? Mesma substância. E o que acontece? Eu tenho massas diferentes, e eu tenho a mesma variação de temperatura, Então, observe comigo. Então, olha só. Imagine que eu tenho o seguinte: eu tenho 1 litro de leite e 20 litros de leite. É a mesma substância. Concorda? Tranquilo. O que é que vai acontecer? Quem é que vai precisar de maior quantidade de calor? Mesma substância, ambas vão ferver, ou seja, chegar a 100 graus Celsius, vamos supor que elas cheguem, porque não é água, é leite, mas boa parte do leite é água, né? E quem é que vai precisar de mais calor? É 1 litro de leite ou 10 litros de leite? É o de 10 litros de leite. Então, a quantidade de calor também está de forma ligada à massa. Uma massa grande, eu vou precisar de uma grande quantidade de calor para as substâncias iguais. Tá bom? Então, vamos olhar aqui o exemplo. Olha só. Eu tenho esse corpo C, que está à temperatura inicial, e eu estou fornecendo a ele 220 calorias. E ele aumentou em 20 graus Celsius. Agora, eu vou pegar outro corpo D, maior, feito da mesma substância, e eu cedi mais calor para que ele também tivesse a mesma variação de temperatura. Ou seja, para substâncias iguais, para ter variações de temperaturas iguais, eu vou precisar ceder calor mais para quem tiver maior massa. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Continuando. A quantidade de calor que é recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo. E aqui a gente cai na equaçãozinha chamada de Q, deixa eu reescrever ela, Q
C, aí T. Ela fica bem mais fácil de o aluno decorar, tá bom? Mas não importa, se vier lá na prova do Enem, um θ, você sabe que é variação de temperatura. O Q está relacionado à quantidade de calor, recebida ou cedida. Vale salientar um detalhe aqui. Se o cara receber calor, vou botar só recebe. Se o cara recebe, a quantidade de calor é positiva. E se o cara cede, a quantidade de calor é negativa, tá bom? Não esquece isso. Um sinal aqui a gente erra, tá bom? O M é a massa. O C é o chamado calor específico, que a gente vai detalhar nos slides à frente. E ΔT é a variação de temperatura, tá bom? Vamos lá. Não esquece do que macete, né? Então, calor específico. Galera, esse calor específico